Pessoal, bom dia. Professor Guilherme aqui, tá? A gente vai dar início aos nossos conteúdos do segundo trimestre, tá? A gente vai trabalhar o conteúdo de trigonometria na circunferência. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula inicial muito básica, tá? Sobre os conceitos relacionados à circunferência. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção. Eu sei que a maioria dos conhecimentos aqui vocês já têm, tá? Porque são conteúdos que são vistos desde o nono ano e no primeiro ano do ensino médio, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Os objetivos vai ser reconhecer os elementos de uma circunferência e determinar a medida angular e linear de um arco, tá? Então a gente aqui tem o nosso primeiro conceito aqui, que é elementos de uma circunferência. Tá aqui nossa circunferência e a gente tem o nosso ponto O aqui, que a gente já sabe que a gente chama esse ponto O de centro da circunferência, tá? Ou seja, é o ponto que fica bem no meio, né? Então esse pontinho a gente chama ele de centro. A gente sabe também que um segmento que liga um ponto da circunferência aqui, tá? Ó, sobre a circunferência, até o centro dessa circunferência, a gente chama de... Pode responder. É isso mesmo, de raio, tá? Então, o segmento que vai de O até B, essa medidazinha de O até B, a gente chama de raio, tá? A gente também tem um outro elemento da circunferência, que é o diâmetro, né? Ou seja, quando a gente pega um ponto da circunferência e liga a outro, e que esse segmento ele passa pelo centro, tá? Então, a gente chama isso aqui de diâmetro, tá? E que corresponde a 2 vezes o raio, ou seja, a medida de A até O é um raio, e de O até F é outro raio, ou seja, o diâmetro aqui equivale a 2 vezes o raio, tá bom? A gente já sabe isso também. E a gente tem um outro segmentozinho aqui, que pode ser algo novo para vocês, mas não tem nada de difícil, tá? A gente tem um segmento que liga dois pontos da circunferência, né? Mas ele não passa pelo centro, mas liga qualquer outros dois pontos. Isso aqui, esse segmentozinho a partir de agora, a gente vai chamar de corda, tá? Ou seja, a corda ela liga qualquer dois pontos da circunferência, tá bom? Sobre a circunferência. Aí vocês podem perguntar, o diâmetro também é uma corda? Também, tá? Ó, o diâmetro ele liga dois pontos da circunferência, tá? Só que o diâmetro passa pelo centro, por isso que tem esse nomezinho diferente, ou seja, mas ele não deixa de ser uma corda, tá bom? Então o diâmetro também é uma corda. Assim como o segmento aqui é D, tá? Ou DE, né? Ó. E qualquer outra aqui que vocês pegarem aqui e ligar dois pontos da circunferência, também vai ser uma corda, tá bom? E a gente sabe também que o comprimento, ou seja, quando a gente pegar aqui a circunferência e esticar ela assim, tá uma circunferência, né? A gente pega esse comprimento e estica, deixa reto, a gente transforma isso numa linha, esse comprimento vai equivaler a 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então, o comprimento da circunferência ele vai depender do comprimento do raio dessa circunferência, tá bom? Que vai ser comprimento, que é o Czinho, que a gente representa com a C maiúsculo, igual a 2 vezes o π, que é aproximadamente 3,14 vezes o raio, tá bom? Então aqui nada de novo até agora. E a gente vai, a partir de agora, falar de arcos e ângulos, tá? Então essa aqui pode ser a novidade para vocês, tá? Então o que é um arco? Nossa primeira definição aqui, ó. Arco geométrico. É uma das partes da circunferência delimitada por dois pontos. Se dois pontos coincidirem, temos um arco nulo ou de uma volta. Vamos ver na prática o que é isso, tá? Ó. Então aqui a gente tem a nossa circunferência, que é essa partezinha vermelha aqui, tá? Ó, todinha. A circunferência é essa linhazinha aqui, tá? Ó, em vermelho. E a gente tem aqui, ó, um segmentozinho aqui, ó, ou uma parte, né? Ó, um segmento não, uma parte, né? Da circunferência aqui que tá em preto, ó. Que vai de A até B ou de B até A, tá? Como preferirem. Então, essa partezinha aqui que tá de preto aqui, ó, é o que a gente chama de arco, tá? Ó? Ou seja, é a partezinha que vai aqui de A até B. Na circunferência, poderia ser bem aqui o ponto e ser esse aqui também, tá? Então, temos vários, infinitos arcos aqui, tá? De comprimentos diferentes, é claro. Então, aqui a gente vai de A até B, a gente chama de arco, tá? Arco geométrico. Vejamos que o arco aqui, ó, os pontos aqui A e B não coincidem, certo? Ou seja, não são iguais, tá? Ó, a gente tem diferentes e aqui a gente tem um arco, tá? A gente pode representar isso aqui, ó, como sendo o arco menor, tá? Ou seja, ó, pequeno, de A até B. Ou a gente pode também representar como sendo o arco maior, ó, de B até A, tá? Ó. Então a gente deve identificar aqui, tá? Ó, que a gente está representando aqui, o de preto é o arco AB, tá? O de vermelho é o BA. Ou seja, começa no B e termina no A, tá? Ó. E esse aqui começa no A, termina no B, tá bom?
E a gente vai representar o arco com essa curvazinha aqui em cima, tá? Ó, do segmentozinho, tá? Ó, das letras aqui, ó, que corresponde ao arco, ó, de A até B. Então a gente tem aqui, ó, tá? Ó. Então essa curvazinha em cima aqui é que representa o arco a partir de agora, tá bom? E quando a gente não tiver dúvida, pessoal, de que arco a gente está falando, tá? Ou seja, se a gente tiver certeza que vai ser aqui o AB, que é o preto, tá? O menorzinho aqui, a gente pode simplesmente dizer AB, tá? Ó, representar AB e a curvazinha em cima, tá? Ou arco AB, tá bom? E a segunda informação aqui, ó, se dois pontos coincidirem, teremos um arco nulo ou de uma volta. Ou seja, o A aqui é exatamente igual ao B, tá? Ó, eles estão no mesmo ponto, tá? O A e o B, ó. Então, esse arco aqui todinho, ó, é um arco nulo, ou seja, não pode não ter abertura, mas também pode ser um arco de uma volta, tá? Então, ele chegou aqui, começou no A, ó, deu a volta todinha na circunferência e parou aqui no B, tá? Que é justamente o A. Então, esse arco todinho aqui, a gente chama ele de nulo ou de uma volta, tá? Nulo por quê? Porque ele pode ter parado aqui e não ter andado mais para nenhum lugar, tá? E arco de uma volta, porque ele pode ter começado aqui, ó, deu a volta todinha e parou nele de novo, tá? Arco e ângulo central, tá? Ó, todo arco da circunferência tem um ângulo que o subtende, ou seja, que corresponde a ele, tá? Ó, a gente tem aqui o arco AB, ó, e a gente tem aqui o centro, tá? Ó, então esse ângulozinho aqui, ó, que vai de A ao B, tá? Ó, A ao B a gente chama de ângulo central, tá? Ó, então esse aqui vai ser um ângulo central, que corresponde ao arco AB, tá? Ou seja, a medida desse ângulo aqui vai ser igual à medida do arco aqui AB, tá? Ó. Então, a gente tem o arco AB e o ângulo central que corresponde a ele, AOB, tá? Então, todo arco, ele corresponde ao ângulo central, tá? Então, aqui, ó, o arco AB corresponde ao ângulo central, AOB, tá bom? Agora, a gente vai falar de medida e comprimento de arco, tá bom? Ó, medida de um arco é a medida do ângulo central que o subtende. As unidades de medida são grau e radiano, tá? Então, o que a gente já viu, tá? Grau a gente já conhece, tá? Agora aqui tem a novidadezinha de radiano, que daqui a pouquinho a gente vai ver o que significa, tá bom? Então, a medida de um arco é a medida do ângulo central que o subtende. Então, quando quiser falar da medida de um arco, é só olhar para o ângulo central, tá? A medida que estiver lá no ângulo central é justamente a medida do arco, tá bom? E as unidades serão graus e radiano, tá? E o comprimento de um arco é a medida linear do arco. As unidades de medida são metro, centímetro, etc. Então, o que vai ser o comprimento? Assim como a gente faz com a circunferência, estica ela e a gente tem o comprimento dela, que é 2πr, tá? A gente pode fazer com arco, tá? Pegar aquele segmento, aquela partezinha da circunferência e esticar. Quando a gente estica e deixa ele reto aqui, isso é o que a gente chama de comprimento de um arco, tá bom? E aí as unidades são metro, centímetro, milímetro e assim por diante, tá? Um exemplo, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, duas circunferências, tá? Uma menor e uma maior. A gente tem aqui dois arcos, ó. O arco que vai de A até B e de A' até B', tá? Ou de B' até A', tá? Então, a gente tem aqui duas circunferências e dois arcos, tá? E a gente também tem aqui, ó, o ângulo central, tá? Ó. O ângulo central que a gente chamou aqui de alvo, ele corresponde ao arco BA ou AB, tá? Ó. E a gente também corresponde aqui o arco B'A', tá? Ó. Então, a gente tem aqui o mesmo ângulo central correspondendo a dois arcos diferentes, tá? Só que se a gente for parar para pensar aqui, pessoal, a medida que a gente acabou de ler aqui, ó, a medida do ângulo central que subtende. Então, a medida de AB vai ser quem? Vai ser alvo. E a medida de A'B' também vai ser alvo. Ou seja, a medida dos arcos aqui, ó, são iguais, tá? A medida dos ângulos dos dois arcos aqui são iguais. Então, a medida de AB e de A'B' são iguais. E corresponde a alfa aqui, tá? Esse alfa aqui vai ser um valor, tá? Que é correspondente ao ângulo. Então, ó, aqui a ideia é só para vocês observar que os dois arcos aqui, eles correspondem ao mesmo ângulo central, tá? E, ou seja, isso significa que eles são iguais, tá? Os arcos, a medida, tá? A medida dos arcos são iguais. Mas se a gente pegar e esticar esses arcos, tá? Ó, tanto A, B vai ficar aqui. E o A'B' vai ficar aqui, tá? O comprimento deles são diferentes, tá?
a medida do arco eles são iguais, porque corresponde ao mesmo ângulo, mas o comprimento deles são diferentes, tá? Por quê? Porque se a gente pegar e esticar aqui, é claro que a linha B' vai ser bem maior do que o arco AB, tá? Então, não confundamos, ó. A medida do arco são iguais, porque corresponde ao mesmo ângulo central. Mas o comprimento, ou seja, o tamanho deles aqui são diferentes, tá? Então, essa é a ideia. Mais uma vez, o comprimento é pegar e esticar, tá? O grau, pessoal, o grau. O que vai corresponder ao grau, tá? Ó, o grau vai ser 1 sobre 360 da circunferência, ou seja, o grau corresponde quando a gente pega a circunferência e divide ela em 360 partes iguais, tá? Vamos supor que aqui está aqui a medidazinha aqui, tá? Ó. A gente pegou a circunferência e dividiu ela em 360 partes com esse comprimentozinho aqui, tá? Ó. Então pegou a circunferência e dividiu em 360 partes. Cada medidazinha dessa é que corresponde ao grau, tá? 1 grau, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, daqui para cá é 1 grau, tá bom? Assim como daqui até aqui, ou seja, a gente vai pegar a circunferência, que a gente sabe que tem 360 graus, e dividir em 360 partes iguais, correspondendo a 1 grau, tá? Então, o grau é esse, é quando eu pego a circunferência e divido ela em 360 partes iguais. E a gente pode ter também, pessoal, os múltiplos do grau, tá? Que é o minuto, ou seja, 1 grau ele equivale a dizer que é 60 minutos, tá? Não é 60 minutos de tempo não, tá, pessoal? Isso aqui é uma outra medida, tá bom? Não vamos confundir. É só dizer que 1 grau corresponde a 60 minutos, mas não é aqueles minutos de tempo não, tá bom? Tá aqui. A gente pegou aqui, vamos ampliar essa medidazinha aqui, que corresponde a 1 grau, tá? Tá aqui, isso aqui é 1 grau. Assim como a gente divide a circunferência em 360 partes iguais, para corresponder ao minuto, a gente pega esse grauzinho aqui, tá, ó, divide em 60 partes iguais. E cada partezinha dessa aqui agora vai ser correspondente a 1 minuto, tá bom? Então, o que é 1 minuto? É eu pegar 1 grau, dividir em 60 partes iguais, tá bom? Então, essa partezinha aqui, mais uma vez, corresponde a 1 minuto, tá? E a gente também tem o segundo, tá? Ou seja, o segundo é quando a gente pega 1 minuto e divide em 60 partes iguais, tá? Cada partezinha igual dessa aqui agora vai ser 1 segundo, tá? Então, é como se eu pegasse esse pedacinho aqui dividido em 60 partes iguais, tá bom? Então, 1 minuto, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto a 60 segundos, tá bom? Radiano, que a gente vai representar aqui com rad, tá? Então, a partir de agora, toda vez que você vê aqui ó, essa siglazinha aqui, rad, tá? A gente vai estar representando radiano, tá? O que é um rádio? Um rádio é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio. Ou seja, toda vez que o comprimento, quando eu pegar o arco e esticar, esse comprimento for igual ao raio, a gente tem o que a gente chama de radiano, tá? Ou seja, um rádio, tá bom? Por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, uma circunferência e tá aqui o raio dela, tá? Ó, e o raio dela, e tá aqui o comprimento do arco, tá? Que vai desse pontinho até esse. Então, eu peguei aqui, a gente pegou aqui, ó, esse comprimento do arco e esticou, tá aqui, ó. Então, a medida deu exatamente ao raio da circunferência, tá? Quando a gente pegou esse arco aqui, ó, abriu ele aqui, ó. Deu exatamente ao raio da circunferência. Isso aqui que a gente obteve agora, este comprimento, a gente chama de um rádio, tá? Então, o que a gente tem aqui, o comprimento desse arco é um rádio, tá bom? Exemplo, ó. Se o raio for 5 e o comprimento do arco for 5, a medida do arco é um rádio, tá? Vamos voltar aqui só um pouquinho, ó. Se o raio for 5, vamos supor que essa medida aqui for 5, tá? E o comprimento também aqui, ó, quando a gente pegou aqui e esticou, deu 5 também, tá? Então, a medida aqui, ó, do arco aqui, a gente vai representar como sendo um rádio, tá? Então, o que é o rádio? É toda vez que o comprimento do arco for igual ao raio da circunferência. Aí a gente tem aqui uma relaçãozinha, ó, entre grau e radiano, tá? Então, a gente sabe que o comprimento ó, da circunferência é 2πr. Ou seja, ó, se esse raio aqui ó, for igual ao comprimento do arco que a gente quer, ó, a gente pode representar o comprimento agora aqui ó, como sendo 2π rádio, tá? Então, a gente tem o comprimento igual a 2πr, né? 2π vezes o raio. Agora, a gente vai representar como sendo este comprimento igual a 2π vezes o rádio, tá?
ou seja, a 1 radiano, tá bom? Assim, ó, 2π a gente sabe que corresponde a 360 graus, ou seja, o comprimento da circunferência é 360 graus, tá? Agora a gente pode representar como o 2πr é 2π rad. Então, 2π rad agora, ó, pode ser 360 graus também, tá? Ou seja, a gente não fez nada demais aqui não, tá? A gente só está dizendo que 2π vezes o radiano vai corresponder a 360 graus na circunferência, tá? Então, quando a gente der a volta aqui todinha, que deu 360 graus, a gente vai, o comprimento dele é 2π vezes o rádio, tá bom? Por exemplo, ó, vamos completar aqui a correlação, né? Ó. A gente sabe que 2π rad, aqui ó, as medidas em rad, e aqui em graus, tá? Ó. 2π rad, ou seja, 2π corresponde a 360, né? 360 graus. Aqui a gente vê, ó, que agora aqui é só π, ou seja, ó, era 2π, a gente tem a metade de 2π, que é π, né? Ó. Se a gente tem a metade de 2π, aqui era 360 graus, o π aqui vai valer quanto? Isso mesmo, 180 graus, né? Agora aqui a gente pegou, ó, de novo aqui, a metade do π. Se a gente tinha a metade do π aqui, que é π sobre 2, isso aqui era 180, aqui vai ser quanto? Isso mesmo, 90, né? Ó, 90 graus. Então aqui agora, ó, 2π corresponde a 360, π corresponde a 180, π sobre 2 a 90, tá? Ó. Então se a gente pegar o π aqui, que é 180 graus, e dividir em 3 partes, vai dar quanto? 180 dividido para 3, 60 graus, né? Ó. Se a gente pegar o π, que é 180, dividir em 4 partes, vai dar quanto? 180 dividido para 4, dá quanto? Isso mesmo, 45, né? Ó. Mais uma vez, se a gente pegar o π agora e dividir em 6 partes, 180 dividido para 6, isso mesmo, 30 graus, né? Ó. Então a gente completou aqui, ó, 2π 360, π corresponde a 180 graus, π sobre 2 igual a 90, π sobre 3 igual a 60, π sobre 4 igual a 45 graus e π sobre 6 igual a 30 graus, tá? Aqui a gente vai mais utilizar este π aqui correspondendo a 180 graus, tá? Então aprendam essa relaçãozinha aqui que não tem nada de difícil, né? Ó. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Veja a seguinte relação, ó. A gente tem o alfa aqui, que corresponde ao ângulo central, igual a L, que é o comprimento do arco, dividido pelo raio da circunferência, tá? Se a gente quiser obter aqui o Lzinho aqui, tá? Ó. Só definir aqui, tá? Ó. Alfa é a medida do arco em radianos, tá? Ó. Então, a medida lá do ângulo central é em radianos, tá? L é o comprimento do arco, ou seja, a gente vai pegar e vai esticar ele. E R aqui vai ser o raio da circunferência. A gente pode estabelecer essa relaçãozinha aqui, ó, alfa igual a L dividido por R, ou seja, o comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência. Assim como o L aqui pode ser eu pegar o ângulo aqui, tá, ó, o arco aqui, a medida do arco, multiplicar pelo raio, tá? Por exemplo, tá, ó, a gente tem aqui, ó, uma circunferência de raio 4 centímetros e o ângulo aqui correspondendo a 30 graus, tá? Só que o alfa aqui é 30 graus, tá? Só que ele tá precisando que seja em radianos, tá? Ó. Então, nós temos aqui que o alfa vai ser 30 graus e o R vai ser 4 centímetros, tá? Ó. Só que como a gente quer aqui em radianos, a gente precisa transformar esse 30 graus aqui em radianos, tá? Pela tabelinha que a gente completou acabou de completar aqui, ó, 30 graus está bem aqui, ó, que corresponde a π sobre 6 radianos, tá? Ó. Então, isso aqui, ó, 30 graus e aqui em radianos, ó, π sobre 6. Ou seja, é pegar o 180 e dividir por em 6 partes, que dá 30 graus, né? Ó. Então, a partir de agora, ó, o alfa aqui vai ser π sobre 6, né? Ou seja, π sobre 6 radianos, que corresponde a 30 graus, que é o ângulo aqui que tinha o ângulo central aqui, né? Ó. Então, agora é só substituir na fórmulazinha ali, tá? A gente vai utilizar essa segunda fórmula aqui, tá? Porque a gente quer obter o L, né? Ó, que a gente já tem o alfa aqui, já tem o R, então vai substituir nessa segunda formulazinha aqui, tá? Ó. Onde tiver o alfa vai ser π sobre 6 e onde tiver o R vai ser 4. Então fica L igual a alfa R, o L vai ser π sobre 6 vezes 4, né? Ó. Ou seja, vai ser 4π dividido para 6, tá? Aqui a gente pode simplificar dividindo tudo por 2, né? Ó. Então fica 4 dividido por 2 que dá 2 e 6 dividido por 2 que dá 3. Ou seja, o comprimento aqui do arco aqui vai ser 2π sobre 3, tá? Se você quiser substituir o π aqui por 3,14, você pode, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim, ó, 2π sobre 3 centímetros, tá? Vamos resolver aqui mais alguns exercícios, tá bom?
Ó, converta 30 graus em radianos. A gente já fez, né? Ó. Isso aqui vai ser o método que a gente vai utilizar sempre, tá? Ó, toda vez que quiser converter graus em radianos, vai utilizar isso. Ó. Pi a gente sabe que corresponde a 180 graus, pela tabelinha que a gente já fez ali anteriormente, tá? Ó. E a gente quer saber quanto equivale 30 graus em radianos, tá? Ó. Então, x equivale a 30 graus, né? Ó. Aqui a gente multiplica em x, né? Ó. Fica 180x igual a 30π, né? Ó. 180x igual a 30π. Agora, como o 180 está multiplicando o x, a gente quer isolá-lo, né? Ele vai passar dividindo, tá? Então, fica 30π dividido por 180. Aqui a gente pode simplificar dividindo tudo por 30, tá? Então, fica 30π dividido por 30, que dá π. E 180 dividido por 30, que dá 6. Ou seja, o valor de x aqui vai ser π sobre 6 radianos, né? Então, como a gente já sabe que toda vez que aparecer o π, a gente já está falando de radiano, então não precisa mais colocar aqui o rad não, tá? É opcional, tá bom? Então, a gente já sabe que x igual a π sobre 6, isso aqui é em radianos, tá? Ou seja, ó, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos, tá bom? Vamos o outro aqui, ó. Vamos fazer agora o contrário, tá? Ó, vamos transformar radianos em graus, ó. Escreva 3π sobre 4, ou 3π sobre 4 em graus, tá? Aqui a gente vai utilizar sempre também, tá? Ó. A gente sabe que o π aqui é 180 graus, tá? Então, para obter aqui em graus, basta substituir aqui o π, ó, por 180 graus. Então, fica 3 vezes 180 dividido por 4, né? Ó. Então, 3π sobre 4 vai ser igual. 3 vezes 180 dá 540, né? Ó. Então, fica 540 dividido por 4. Então, 3π sobre 4 vai ser igual. 540 dividido por 4, 135 graus, tá? Então, 3π sobre 4 equivale a 135 graus, tá bom? De novo, ó, só para fixar aqui, tá? Ó, terceiro exemplo. Converta 5π sobre 6 dividido por 16. Vou dar um tempinho aí, tá? Vocês fazem aí, tá bom? Pronto, pausa o vídeo aí, fez? Tá bom. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, tá? Ó, a gente vai colocar aqui que no lugar do π vai ser 180 graus, né? Ó, então, fica aqui, ó, 5π sobre 16 vai ser igual a 5 vezes 180 dividido por 16. 5 vezes 180 dá 900. Então, fica 900 dividido por 16. 900 dividido por 16 dá 56,25. Ou seja, 5π sobre 16 vai ser igual a 56,25 graus, tá bom? Agora ali a gente tem ali, ó, já um pouquinho mais complicado, tá? A gente quer converter 18 graus e 30 minutos em radianos, tá? É importante aqui que esteja na mesma medida, tá? Então, a gente vai transformar ali 18 graus em minutos, tá? Então, ó, 18 graus em minutos vai ser 18 vezes 60, né? Porque cada grau equivale a 60 minutos. Então, fica 18 vezes 60 minutos, tá? Mais o 30 minutos que a gente já tinha, né? Ó. Então, fica 1080 minutos mais 30 minutos. Ou seja, ó, 18 graus e 30 minutos equivale a 1110 minutos, tá? A gente pegou 18, multiplicou por 60 e depois somou com 30, tá? E a gente também sabe que o π é 180 graus, então a gente precisa transformar também em minutos, tá? Então fica 180 vezes 60, que dá 10.800 minutos, tá? A gente não fez nada demais, a gente pegou o π que é 180 graus e transformou em minutos, multiplicou por 60, que dá 10.800. Agora a gente pode fazer a nossa regrinha de 3, tá? Ó. π vai equivaler a 10.800 minutos, x, que é o que a gente quer, tá? Ó, vai equivaler a 1.110 minutos, que equivale a 18 graus e 30 minutos, tá? Então, multiplica aqui em x, tá? Ó. Fica 10.800x igual a 1.110 vezes o π, né? Ó. A gente vai passar, eu já fiz direto aqui, tá? A gente passou o 10.800 dividindo, tá? Então, fica 1.110π, ó, dividido por 10.800, tá? Então, isso aqui tudo a gente pode simplificar dividindo por 3, tá? Então, fica 1.110 dividido por 3, que dá 37. E 10.800 dividido por 3, que dá 360, tá? Opa, aqui não é por 3, tá? É por 30, é porque é questão de notação. Eu esqueci aqui de colocar o zero, tá? Então, fica 1.110 dividido por 30, que dá 37. 10.800 dividido por 30, que dá 360, tá bom? Então, o x aqui, ó, ou seja, é 18 graus em 30 minutos,
equivale a 37π dividido por 360, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Qual a medida em radianos de um arco de 20 centímetros de comprimento contido numa circunferência de 8 centímetros? Então a gente vai utilizar a formulazinha alfa igual a L sobre R, tá? Ou seja, o comprimento, a medida aqui em radianos do arco vai ser igual ao comprimento desse arco dividido pelo raio da circunferência. A gente já tem aqui, ó, o comprimento, que é o L, tá? E a gente também já tem um raio, que é o 8, tá? Que é o R, né? Então basta substituir na formulazinha ali, ó. Onde tiver o L vai ser 20 e onde tiver o R vai ser 8. Então fica 20 dividido por 8 para 8. Então o alfa aqui vai ser 2,5 rádio, tá bom? Sexto exemplo. Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo de 60 graus contido numa circunferência de raio 1 centímetro? Aqui a gente já tem o alfa, que é 60 graus, e a gente também já tem o R, que é 1 centímetro, tá? Então a gente quer encontrar quem é o comprimento, que é o L, tá? Então a gente vai utilizar a segunda formulazinha. Então L vai ser igual a alfa R, tá? Esses 60 graus aqui a gente precisa transformar em radianos, então lá na tabelazinha já tem, tá? Ó. Então você pode fazer aquele mesmo método que a gente acabou de fazer e você vai encontrar que 60 graus é π sobre 3, tá? Então no lugar de alfa aqui vai ser π sobre 3 e no lugar de R vai ser 1. Então fica L vai ser igual a π sobre 3 vezes 1, ou seja, o L aqui vai corresponder a π sobre 3 centímetros, tá bom? O sétimo exemplo aqui, ó, converta um rádio em graus, tá? Mesmo métodozinho, ó, π equivale a 180 graus, 1 equivale a x, tá? Então fica πx igual a 180 graus. Passa o π dividindo, fica 180 dividido por π. Substitui o π por 3,14, então fica 180 graus dividido por 3,14. X é aproximadamente 57,3 graus. Ou 57 minutos e 18 segundos. Ou 57 graus e 18 minutos, tá? E o oitavo aqui, só para a gente finalizar nossa aula, converta um grau em radianos, tá? Mais uma vez, faz a regrinha aí, ó. Π equivale a 180 graus, x a 1 grau. Fica 180x igual a π, né? Ó. Então, passa o 180 dividindo, fica x igual a π sobre 180. Ou seja, 3,14 dividido por 180. Ou seja, o π equivale a o x equivale a 0,017 radianos, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Aí tem o exercício aí que já foi postado lá no Aluno Online, tá bom? Vocês façam. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bons estudos e sucesso, tá?